Quando imaginamos nosso planeta estabelecido em uma era de plena irmandade entre os homens, sem qualquer tipo de guerra, sem fome, com uma evolução material e espiritual quase sem fim, e vendo o mundo que vivemos hoje, isso pode nos dar a sensação que nunca vai finalmente acontecer, não é mesmo? Bom, parece mesmo. A história do homem não é uma boa referência em muitos desses assuntos, pois sabemos que mesmo após tantas conquistas que tivemos desde o surgimento do primeiro homem e primeira mulher de vontade na Terra, ainda vivemos aspectos de uma sociedade bem atrasada, com fome, guerras, entre outras coisas que nos deixam tão longe de uma realidade utópica, não é mesmo? Bom, mas mesmo com todos os problemas da nossa sociedade contemporânea, uma coisa é inegável. Mesmo passando por tudo o que passamos, com períodos difíceis e até mesmo com períodos de trevas, a humanidade sempre progrediu, algumas vezes a passos curtos e outras a passos largos, mas de alguma forma sempre progrediu. Como nosso mundo ainda possui tantos problemas graves, às vezes podemos ter mesmo a sensação de ter regredido em alguns aspectos. Mas se formos analisar detalhadamente, os aspectos que causam essa sensação são apenas poucos, se comparados ao todo, e as grandes conquistas graduais que tivemos até hoje. E se formos analisar ainda mais detalhadamente, ainda são quase sempre para o fortalecimento pela experiência, com erros e acertos, antes de continuarmos o nosso trajeto. E nesse cenário, é importante observar que determinadas conquistas do homem foram quase que inevitáveis. O que diferenciou foi realmente o tempo gasto. Muito do que resistimos a aceitar para o avanço da humanidade, além de aprendizados que tivemos com grandes erros que cometemos, tiveram preços altos e fazem parte de períodos tristes da nossa história, mas em contrapartida nos tornam quem somos hoje, com todas as nossas características vindas da própria experiência e com isso de alguma forma nos tornam únicos. Segundo o livro de Urantia, o progresso de uma sociedade é inevitável e nos leva para um período futuro maravilhoso, chamado Luz e Vida. Os universos do tempo não são perfeitos, mas a perfeição também é seu destino. A luta pela perfeição não pertence apenas aos níveis intelectuais e espirituais dos seres, mas também ao nível físico da energia e da massa. Na Era de Luz e Vida, a pobreza e a desigualdade social praticamente se extinguiram. Os status econômico, social e administrativo desses mundos é de uma ordem elevada. A ciência, a arte e a indústria florescem. A indústria já foi redirecionada para servir às metas mais elevadas de uma sociedade tão magnífica. E gradativamente o governo vai desaparecendo. O autocontrole lentamente torna obsoletas as leis da ordem humana. As escolas foram amplamente aperfeiçoadas, dedicando-se à educação aperfeiçoada da mente e à expansão da alma. Se nós pudéssemos apenas visualizar um desses mundos mais avançados, há muito tempo estabelecidos em Luz e Vida, nunca mais iríamos questionar a sabedoria do esquema evolucionário da criação. Mesmo que não houvesse a maravilhosa carreira ascensional, ainda assim, as realizações evolucionárias magníficas desses mundos estabelecidos em Luz e Vida justificariam amplamente a criação do homem nos mundos do tempo e do espaço. Parece utópico, não é mesmo? Ainda mais imaginando que Luz e Vida não é composto por apenas um estágio, mas sim por 7 estágios. A realização planetária dessa Era de Luz e Vida ultrapassa de longe as nossas esperanças mais preciosas, ultrapassa todos os conceitos, mesmo os mais visionários de vida futura, abraçados nas nossas crenças religiosas que descrevem os céus como o destino imediato e final de morada para nós. Por mais fabuloso que esse cenário possa parecer, uma coisa é inegável. Todos os planetas evolucionários que hoje estão em Luz e Vida passaram por períodos difíceis assim como nós passamos ou estamos passando, em maior ou menor grau dependendo do caso, mas todos passaram. A experiência exige esforço, e para que conquistemos um mundo melhor, as nossas atitudes atuais são fundamentais, pois determinarão o tempo que será gasto e como será essa evolução. Apesar dessa questão de tempo ser relativa nesse processo, não podemos negar que estamos atrasados. E nisso uma coisa é importante destacar: o atraso da humanidade é o atraso de cada um, e o indivíduo só é responsável pelo seu quinhão. Então o avanço do indivíduo na sua proporção avança o todo, e esse é o nosso desafio para a construção gradativa de um mundo melhor.
A grande dificuldade que o nosso planeta encontra para alcançar o alto destino planetário de luz e vida provém dos problemas da doença, degenerescência, guerra e multilinguismo. Nenhum mundo evolucionário pode esperar progredir além do primeiro estágio estabelecido em luz e vida antes de alcançar a unidade de língua, um governo mundial, entre outros fatores importantes que garantirão a paz. Mas antes disso, temos ainda muito que caminhar, pois antes temos que garantir o desenvolvimento de ferramentas que evitem o estabelecimento de um governo totalitarista opressor, por meio de líderes egoístas, vis e ignorantes, e ao mesmo tempo valorize o bem comum da sociedade como um todo. A paz do nosso planeta será promovida muito mais pelas organizações de comércio internacional do que pelos sofismas sentimentais de um planejamento visionário de paz. As relações de comércio têm sido facilitadas pelo desenvolvimento da língua e pelos melhores métodos de comunicação, bem como por melhores meios de transporte. E nesse processo que está em construção, qual a sua contribuição para o todo? Você já se perguntou? Quando pensamos em um mundo melhor, sempre nos questionamos como isso pode acontecer. Imaginar a presença de personalidades supra-humanas para nos ajudar nesse processo é fascinante. Mas você já parou para pensar se você mesmo reflete essa mudança que quer para o mundo? Se sente parte viva dessa experiência em construção? Bom para pensar. E o mais interessante é que o livro nos revela que os mortais avançados em um mundo da 7ª etapa de luz e vida, depois de tudo conquistarem, aprendem que o amor é a maior de todas as coisas do universo e sabem que Deus é amor. E quando um ser humano encontra Deus, é experienciada dentro da alma desse ser uma agitação tão indescritível de triunfo pela descoberta que ele é impelido a buscar o contato com seus semelhantes menos iluminados, por meio do serviço amoroso, não para mostrar que encontrou Deus, mas antes para permitir o transbordamento da bondade eterna que surge dentro da sua própria alma, para revigorar e enobrecer os seus semelhantes. Quando iniciar a encontrar Deus na sua alma, em breve começará a descobri-lo na alma dos outros homens, e finalmente em todas as criaturas e criações de um poderoso universo. E esse é apenas mais um modo de dizer que os universos serão estabelecidos em luz e vida. Para entender mais sobre luz e vida e entender melhor como poderemos avançar para chegar mais próximos a ele, além de ler uma exceção extraordinária que nos foi apresentada sobre o governo de um planeta vizinho que pode nos auxiliar no nosso processo, a leitura do livro e participação de grupos de estudo são fundamentais. Boa leitura e até o próximo vídeo!